Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Oi! Olá. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma Alegria de Viver. Aí, fiz bué da barulho logo a abrir. Foi mesmo a bruto, sabes? Eu pensei, olha, como é que vou fazer isto? E ouvi isso. Sentiram aí? Okay. Epá, eu vou dizer uma coisa antes. O Sérgio Duarte já disse em tempos no Alegria de Viver a alguém que este é um humorista que vale mesmo a pena, e eu digo que hoje há um convidado que vale mesmo a pena. Não estou a dizer que os outros não valem. Pois. Mas é isso que é a mensagem que passas. Exatamente. Se eu digo sempre isso, é porque todos valem a pena. Sim. Se tu dizes isso uma vez, é porque só achas que este vale a pena. Não, eu prometo que vou passar a dizer, mas alguns em surdina. Mas os que já ficaram para trás agora já foram para Agora trás. já foi. Agora já foi. E sabes que o programa é sempre em evolução, não é? E a ideia é uma pessoa vai adaptando até melhorar mesmo o conceito. Não, eu diria que se fizéssemos aí um ranking de convidados que fizeram mesmo alguma coisa para tornar o mundo melhor, o Gustavo está em primeiro. Pronto. Então quem é que temos cá? Temos Sérgio Gustavo Duarte. Carona, o terror dos chalupas. Sim. o médico, anestesiologista e bombista de chalupas. Não vamos já por aí. Mas pronto, o Gustavo Carona acho que dispensa apresentações. Não dispensa, tens de apresentar. Agora tens de dizer tudo. Pronto, currículo inteiro. É autor, cronista, médico, já teve inúmeras, quantas? 15? 13 missões de Médicos Sem Fronteiras pelo mundo todo. Pelo mundo todo, que precisa de Médicos Sem Fronteiras. Sim, não vou para a Suécia, pois não. Ainda, infelizmente não, porque acho que lá também come-se bem. Tu não estás a ajudar pessoas, estás a fazer roteiro gastronómico. Também. Gastronomia de Burundi. É uma fachada. República Democrática do Congo. E foi o primeiro, não foi? Foi a primeira a sério. A primeira experiência introdutória foi em Moçambique, mas depois assim a grande missão que marcou um antes e um depois foi no Congo. Mas tu já tinhas esse objetivo quando foste estudar medicina, ou era uma coisa que te passava pela cabeça um dia poderes? Olha, eu acho que tomei a decisão de ir para a medicina por uma questão emocional, portanto, começamos por aí. E depois, realmente, já sendo médico, as minhas emoções misturadas com uma viagem à África apontaram-me neste caminho. Agora, não vou dizer que nasci a brincar aos hospitais dos Médicos Sem Fronteiras, porque não é verdade. Só hospitais de campanha em casa, só brinco aos médicos no jardim. Não ser assim. Mas há aqui uma coisa que, por um lado, é um trabalho super enriquecedor, e pelos teus relatos dá para ver que retiras muito da possibilidade de ajudar quem mais precisa e estás a ter um impacto direto no terreno, mas depois também há aquele lado frustrante de conviver com o pior que a humanidade tem para oferecer, não é? Como é que geres isso emocionalmente? Olha, eu acho que tu fizeste a pergunta e a resposta, não é? Que é, nós realmente convivemos com o melhor e com o pior. E temos uma escolha, emocionalmente temos uma escolha: ou ficamos agarrados às tristezas que vemos à nossa volta, ou conseguimos agarrar-nos mais à inspiração de ver coisas bonitas a acontecer, das quais nós fazemos parte. Portanto, a tristeza já lá está. A possibilidade de pôr alguns sorrisos numas caras que não aconteceriam se nós não estivéssemos é que é um bónus que eu acho que nos motiva quem gosta de fazer este tipo de coisas. Opa, deixa-me fazer-te uma pergunta, que é: se houve coisa, vou dizer boa, da pandemia, é que descobrimos que há médicos que também são burros, não é? Ok, vamos começar por aqui. Como é que eles entraram na faculdade? Não é? E a minha pergunta é: se estatisticamente eu já deveria perceber, como é óbvio, em todas as profissões deve haver desses, não é? Nos Médicos Sem Fronteiras também há idiota? Ou são todos boas pessoas? Não, olha, é uma pergunta. Ele agora vem. Não, é super interessante porque assim, realmente as motivações são muito diferentes. E claro que a vontade de ajudar, imagino que seja aquilo que une a maioria das pessoas. Mas há pessoas que às vezes querem fugir da sua vida, há pessoas que às vezes não estão bem consigo próprias no seu mundo. Há pessoas para as quais até pode ser uma oportunidade de trabalho, porque
nos países de onde vêm, os seus salários são tão miseráveis que, apesar de tudo, as organizações conseguem ser uma carreira interessante. Portanto, é uma mistura de muita coisa, mas eu acho que, apesar de tudo, o coração humanitário ainda assim... O valor mais elevado é esse. Eu acho que isso é irrelevante, o ser boa e má pessoa. Eu sei, ou ser idiota. Estavas a ser muito sério. Não, mas temos de ter uma introdução séria. Quer dizer, acho que tem de ser vais dizer que agora no Alegria de Viver há regras. Não, isto é um programa sério. Ok. Passou a haver regras no Alegria de Viver. Não, agora vamos falar sobre a situação geopolítica do Afeganistão. Olha, todo gosto. Não, mas tu passaste por uma série de sítios onde a história é feita, não é? Desde o Afeganistão, o Iraque, Síria, Palestina. Não chegaste a ir à faixa de Gaza? Foi. Sim, eu acho que a sensação... Tu fazes boas perguntas, realmente, já com as respostas lá dentro, porque realmente nós sentimos que estamos mesmo... Pelo menos é isso que eu sinto, ou seja, dentro do centro do mundo, dentro do centro da história. Quando alguém pensa que Nova Iorque, Washington, ou Hong Kong, ou Pequim, ou quer que seja, é o centro do mundo, eu acho que para pessoas que têm um coração humanitário, acreditam que o Congo, o Iémen, a Síria, não é, são o centro do mundo, onde se está a fazer a história mais importante, porque infelizmente é onde as nossas atenções deviam estar mais dirigidas. E realmente eu já estive em alguns sítios onde não há jornalistas de nacionalidade nenhuma, portanto carrego nas minhas memórias algumas vivências que são muito difíceis de imaginar e até de reportar, porque pouca gente lá chega. Pois, e nós vivemos na nossa vida, não é? No Ocidente, nossa vida é extremamente privilegiada comparada com o que se passa lá. Que querem destruir, não é? A nossa herança judaico-cristã. Não, mas depois os problemas acabam por chegar cá, claro. Seja sob a forma de terrorismo, seja economicamente, e tu estás lá na raiz de onde vai depois passar-se tudo que é... Sim, tu achas que é frustrante? Imagina, o nosso foco mediático muda rapidamente, não é? Sim. Precisamos da novidade, não é? Esta ideia sempre do novo. Imagina o que é, tu estás numa missão em que de repente tens o foco naquele momento, mas passado 3 meses já está no outro lado, mas os problemas não desapareceram, continuam e de forma intensiva. Como é que é lidar com isso de, não, o mundo ainda devia estar a falar disto? Pá, um bocadinho como a pandemia, parece que abriram, acabou. Pois. Não é? A pandemia realmente é um assunto muito especial, porque acho que foi o primeiro assunto na história da humanidade que tocou toda a gente, não é? E realmente é difícil ultrapassar a visibilidade e a importância que a pandemia teve na vida das pessoas. Agora, não foi só, e o casamento do Harry e da Meghan Markle, acho também que foi marcante. Carvalho e da Lily. Pois, mas, isso é verdade. A nível nacional, sim. Exatamente. É extremamente frustrante sentir realmente eu penso muito nisso, não sei se bem, não é? Mas penso muito, que é a relação entre a importância humanitária e a importância da notícia. E por isso é que eu conto histórias, porque dizer que morrem 5 milhões de pessoas em África à fome, não é? É mais um número. Se fossem 4, se fossem 6, não é? As pessoas ficavam exatamente iguais. É triste, não é? Agora, contando histórias, humanizando aquelas pessoas, tentando explicar, não é, que eles são iguais a nós, que parece fácil, mas não é. É um desafio. Agora, houve uma coisa muito boa que aconteceu, na minha humilde opinião, para quem carrega esta vontade de que as pessoas olhem para o mundo com mais coração, que foram as alterações climáticas, no sentido em que eu acho que nós, quer queiramos, quer não, vamos ter que pensar como equipa. E nós, egoisticamente, para pensarmos no futuro dos nossos filhos, vamos ter que nos preocupar também com os filhos dos outros noutras localidades do planeta, porque isto é fácil de explicar, não é? Eu até sei que eu vou dizer aqui uma coisa que ninguém sabe, que é os oceanos e a atmosfera não têm fronteiras. Eu imagino que isto seja uma verdade fraturante para a maioria das pessoas, mas é mesmo assim. Aí não dá para pôr um plástico a vedar? Pois, não sei, acho que na Arábia Saudita estou a pôr ali um muro, não é? Não sei se é para esse propósito. Eu acho que é possível pôr aqueles que podem pagar viverem em grandes condomínios de luxo. Exatamente, uma bolha, não é? Uma bolha com oxigênio bom. Sim, por isso essa ideia da atmosfera afeta a todos não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu também tenho, eu vou estudar melhor, mas pronto, a última vez, isto a ciência está em construção. Sim. Mas eu acho que esta noção de globalidade
parece-me que está a crescer com a percepção de que realmente as alterações climáticas não é um problemazinho dos ursos polares ficarem sem sítio para passear as suas crias, é realmente uma questão da humanidade. O que é que tens contra os ursos polares? Falta-lhes o azul, meu. É que o meu coração tem azul e branco e eles falta-lhes o azul. Não, e são brancos, percebes? Vivemos numa era em que se o homem branco está a ser destruído, porque não o urso polar branco? Eu acho que é justo. É isso, é o racismo ao contrário, não sei, acho que os brancos deviam ser prejudicados em alguma coisa. Sim, mas eu acho que estás a ser demasiado otimista que a humanidade se vai unir, porque é como aquela primeira fase da pandemia, não é? Vai ficar tudo bem, vou ter palmas às janelas, passado uma semana já era o apocalipse. A distribuição de vacinas, não é? Corrida às vacinas foi triste para, não é? Sim, houve pessoas que tiveram que se demitir porque quiseram passar à frente. Não, mas mesmo ao nível mundial, não é? Tipo, primeiro mundo, as vacinas asseguradas, lá no resto do hemisfério sul não há, ainda tem. Sim, eu por acaso tenho uma opinião que mudou a propósito desse assunto. Como ousas mudar de opinião? Não sei, pai, que meteu uma loucura. Que é isto agora? Foi num sábado à noite convidados que mudam de opinião. Não, foi num sábado à noite, eu não me lembro do resto do que é que aconteceu, mas lembro que mudei de opinião nesse sábado à noite. Há um programa das Nações Unidas que é o COVAX, não é? Que pretende vacinar todo o mundo. Mas eu a certa altura, e eu fui, lá está, um ativista, claro, não é? Somos todos iguais e isto eu acredito até ao tutano. Mas depois comecei a pensar, mas espera aí, é que não é só chegar às vacinas, não é? Isto para já implica uma cadeia de frio e depois é preciso profissionais de saúde, onde boa parte destes países onde eu estive, não é? Quase não existem. E depois, realmente, a doença Covid, à proporção de países onde a fome mata, não é? Numa expressão significativa, realmente não é se calhar o top 10, top 20, não é? Estou a dizer dos problemas. Portanto, é um bocadinho hipócrita dizer que temos que vacinar o mundo todo quando há crianças a morrer à fome. Olha, tem comida? Não, mas tem aqui uma vacina Covid. Pronto, estou a tentar fazer o vosso papel de humorista, mas eu acho que consegui chegar lá. Portanto, se meter arroz eu tomo, não é? Exatamente. Bem, agora fizeste reconfigurar a minha opinião, pronto. Também não tinha pensado nesse ponto de vista. Pois, ou seja, temos que pensar na saúde global, mas realmente há sítios onde os problemas são bem maiores do que a doença Covid, que, como vocês sabem, mata essencialmente os mais velhos, não só, mas não mexas nesse fio, pá. Eu tenho takes, estou muito nervoso aqui com 12 estrelas, e é isso. Ok. Opa, pois realmente. E agora estou triste porque também me fizeste mudar a minha opinião. E eu não é sábado à noite. E não é sábado à noite. E eu vou-me lembrar disto futuramente. É triste. Não gosto disso. Opa, mas sim, voltando à pandemia, tu quando houve a pandemia, tiveste alguma projeção mediática? Tiveste um vídeo viral, sobretudo, em que numa altura em que havia o caos no hospital onde estavas e em todos os hospitais, fizeste um apelo para as pessoas se comportarem, de fazerem o mínimo básico numa sociedade. Sim. E isso atraiu-te alguma atenção mediática? Foste ao Bicho, não é? Foste ao programa do Bruno Nogueira. Mas isso, o facto de teres dado a cara nessa altura, teve o reverso da medalha, que tornou-te um alvo do chalupistão, não é? Tu ainda recebes muitas mensagens de queridas, malta mensagens dessas bonitas? Queridas, volta e meia, sim. Volta e meia. Okay. O amor e o ódio andam por muito tempo a passar. Porque isso foi um fenómeno de crasso, porque quando foi no início da pandemia não havia ainda conspirações, havia a dos 5G, não era? Sim, das torres 5G. Sim, 5G. Isso entretanto passou, as nossas cabeças não passou, ainda continua. Ainda há quem acredite nos 5G e pandemia misturados, sim. Mas foi evoluindo, depois foi as máscaras, depois chegaram as vacinas e então acoplaram todo um tipo de conspiracionismo por aí, e teve um efeito que foi, numa altura em que as pessoas estavam fechadas e preocupadas com o que estava a passar, muito tempo na internet, isto radicalizou muita gente, não é? Yeah. E
E o facto de ter pessoas na televisão que... Não, é isso, ter pessoas na televisão, porque depois tu tens aqueles influencers e gente que anda aí a tentar fazer pela vida, pela negativa, que isto dá-me likes, isto dá-me atenção. Sim, então vou fazer uma brand em torno... Não querias dizer Joana Amaral Dias, não é? Mas ok, sim. Não é a única, Sim, não é? Mas tipo, de repente isto dá-me likes, eu vou continuar a ser assim e vou acaba por ser ali eu por um lado estou a alimentar chalupas, mas os chalupas estão-me a alimentar a mim e eu próprio vou-me tornar mais chalupa para ir ao encontro do meu público-alvo. Mas mesmo se essas pessoas deixassem, ou seja, pensassem, ok, eu se calhar estou a fazer pior do que bem, e caíssem, ou seja, que fizessem esta coisa horrível que nós fizemos, foi mudar de opinião, e de repente, mesmo assim, sabes que os seus fãs iriam dizer, olha, foi apanhado. Foi a pé, exatamente. Tipo João Tili, não é? Que foi tomou a vacina. Não, mas já dentro do chalupa já tipo alguém, não, este não está bem chalupa máximo, não é? Este é chalupa infiltrado, este está aqui meio que o sistema não se percebe bem, não é? Há aqui aquilo, pois claro que tem divisões. Mas eu tenho apanhado muito boa gente assim, mas que começa quase a fazer linha de bingo de chalupice. Sim, consegue bater quase todos os pontos. Alterações climáticas, pandemia, Putin, não é? Vão contra todas as coisas. A guerra da Ucrânia já está. Sim. Começa no 11 de setembro, se calhar antes com a questão da Lua, não é? Porque o pacote vem todo atrás. Tu quando aderes a uma, depois não é verdade, quando aderes a uma, os sites começas a frequentar, os vídeos começas a ver. E se calhar quando aderes a uma, pagas uma e tens direito a 3, não é? E acho que há uma teoria, vocês fazem muitas vezes críticas políticas, portanto certamente têm ainda mais percepção disto que eu vou dizer, que é a cultura da trincheira, não é? Claro. Quando começas a apanhar, escondes-te, claro. E depois já só contra-atacas e só estás na tua trincheira. E realmente estas trincheiras têm esta informação podre, não é? Sabe-se lá para mando de quem. Acredito que existam pensadores, estrategas e outros que são apenas estúpidos, mas ou pessoas que sofreram economicamente com a pandemia, claro. Ou médicos a quem não lhe foi dada a devida importância. Estou a pensar aqui em 2 ou 3 nomes, mas não vou dizer, que como não foram chamados, então ficaram assim um bocadinho contra a, chamemos-lhe, a narrativa oficial, não é? Claro. É uma expressão que eles gostam muito de usar, como as verdades oficiais, as verdades oficiais, não é? E tal, que por acaso a narrativa oficial foi igual em todos os países civilizados, claro. É? Mas aqui em Portugal nota-se que eles reuniram antes. E o facto de haver um médico com esse peso, e médicos, alguns até de renome, a assumirem essa posição, vai validar depois. Claro. Vocês não querem dizer o Fernando Nobre? Mas não é preciso, não é? Tipo, não foi é só para saber se vocês queriam ou não. Porque há um gajo que foi diretor da Greenpeace que é o grande guru do negacionismo das alterações climáticas, por exemplo. E ele esteve na Greenpeace e puxa desses galões e acaba por validar, não é? Eles dizem, até o gajo da Greenpeace acredita em nós. Pois é, exceto todos os outros da Greenpeace e de outras organizações e cientistas que são contra. E é preocupante. Mas eu acho que é essa questão mais... aliás, o Bruno Aleixo teve sobre a guerra da Ucrânia, um Aleixo FM sobre a guerra da Ucrânia, que eu achei muito giro, que é a ideia de as pessoas em breve, acaba por ser uma mensagem que eu concordo, em breve vão ser todas contra a guerra da Ucrânia e vão estar contra os ucranianos porque estão a fazer perdurar uma guerra que leva a ter consequências individuais no dinheiro que têm disponível ao final do mês para fazer compras, para poderem pagar a... O Bruno Aleixo disse isso? Não disse desta forma, como é óbvio. Começou mais a dizer, estás a ter uma opinião burra, não é? Agora, começou logo... não, mas disse esta coisa, que as pessoas vão acabar por ser contra os ucranianos, a perduração, não é? Da guerra. Nem sei se perduração existe, mas se não existe, faz todo existir. É minha. É o novo verbo. É minha. Parem de se defender. Não, essa ideia de quando nos afeta, não é? E tu viste isso muito, a malta dos restaurantes. Lembram-se abram os vossos restaurantes, aquele de Lisboa, lembram-se desse? Há os vossos negócios, não era? Abram os vossos negócios. Sim, mas esse não tinha restaurante nenhum, esse era só parvo. Esse fazia parte, mas estava dentro do restaurante a dizer isto, não é? Sim, abram os vossos negócios. Era. E então, só o facto de o afetar-te a tua profissão diretamente e tu estares impedido de receber aquilo que costumavas receber, crias
tu sim uma narrativa que curiosamente depois se torna oficial entre os chalupas de é tudo Mas uma conspiração. eu não sei se posso falar a sério, posso falar um bocadinho a sério? Por que não? Pronto, obrigado, desculpa. Nós depois retiramos esta parte, retira esta parte depois a posteriori. Das minhas, eu não tenho uma noção política assim muito consolidada, porque a vez que eu estive mais atento à política nacional realmente foram estes últimos 2 anos e meio de pandemia e que me senti suficientemente informado, mas não trago comigo um background político suficiente. Mas eu tenho uma crítica muito grande em relação à gestão da pandemia, que é económica, que é o facto das pessoas que foram mais prejudicadas, por exemplo, restaurantes, bares, podemos dar aqui 1001 exemplos, por causa da pandemia, acho que não foram suficientemente compensadas. Eu, vale o que vale, não é? Está escrito nas minhas redes sociais e que ficou no meu livro, eu várias vezes disse: tirem do meu ordenado, porque acho que realmente nós temos muita vontade de acreditar naquilo que nos dá jeito, e boa parte desta chalupice, eu nunca utilizei a palavra chalupa nas minhas redes sociais e vocês agora estão-me a obrigar. Mas nós também não, curiosamente. Também não. E não sei porque é que passámos a usar. Eu assumo agora. Sim, é negacionista. Negacionista, sim. Vamos ser um bocadinho mais politicamente corretos. Os negacionistas tendem a acreditar naquilo que lhes dá jeito, e eu acho que a maioria das pessoas que acreditam em Deus, peço imensa desculpa, não quero ofender ninguém, só Portugal inteiro, não é? Só 92%, exatamente, não é? Exatamente. Quando rebentou a guerra da Ucrânia, a minha mãe também foi daquelas que foi a correr para a paróquia com paracetamol. E eu, mãe, se calhar não acha que é melhor, não é, dar o dinheiro e compra se calhar o paracetamol na Polónia, por exemplo, que é ali ao lado, não é? Se calhar era mais útil, não é? E a minha mãe, mas isto faz-me sentir bem, pelo menos fiz alguma coisa. Sim. As pessoas, há quem acredite que a Maria é Virgem, há quem acredite que o Maomé ouviu Alá dentro de umas montanhas, há quem acredite em deuses que são cabeças de elefantes com não sei quantas trompas, há quem acredite na reencarnação. Eu sei, por isso é que eu acredito em Messi. É um tema sensível. Por isso, o poder do acreditar naquilo que nos dá jeito é algo que realmente não foi inventado agora. A pandemia só veio comprovar essa minha teoria que eu já tinha antes. Não é verdade, e há esse ressentimento. As pessoas, não só quem tem negócios, todas as pessoas sentiram que a sua vida foi prejudicada, mesmo aquelas que tiveram de ficar em casa e não puderam sair, acabaram por, muita gente tem o atalho de pensamento é esta pandemia está a acontecer contra mim. Claro. Não sim, é? sim. Isto está a acontecer contra mim, e então é muito fácil tu teres este ressentimento de estás a ser prejudicado. De repente queres apontar o dedo a alguém, queres pensar isto é alguém que me está a fazer este mal, e então facilmente entras numa lógica de conspirações. Claro, e depois é assim, há 2 grupos que são sempre os culpados, o terceiro é que varia. Os 2 que são sempre culpados são os políticos e os mídia, não é? Estes são sempre culpados. No caso da pandemia houve um terceiro grupo que eram os médicos e os cientistas, e os chineses. E os chineses. Pois, foi um ato xenófobo também, claro. Os chineses todos. Sim. Agora, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, não é? Nós temos os políticos, os mídia e os Zé Milhares, que é obviamente um agente secreto infiltrado do Zelensky, não é? Que é óbvio que ele faz parte de... Sim, é triste. É muito triste. E as redes sociais amplificam isso, porque noutros tempos em que não havia esta facilidade de comunicação, o pessoal tinha este ressentimento, mas não tinha a sustentação teórica para partir, quer dizer, sempre houve, não é? Os nazis com os judeus também eram um bocado esse pensamento, não eram os culpados de todo o mal, eram os judeus, mas era mais difícil. Ainda há pessoal que acredita nisso. Ainda há, sim. É um antissemitismo light, não é? E um deles foi o artista que mais ouviste no Spotify. Pois foi. Não, o segundo lugar. Cala-te, e o teu foi o terceiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Ok, então cala-te. Aparece muito no shuffle. Pois é no shuffle, é. Exatamente. Então, e agora facilmente tu crias microcomunidades de pessoas que pensam exatamente como tu, que te validam e que tu vais ali alimentando. E é terrível, porque eu tenho pena destas pessoas e dos familiares delas e dos amigos, porque depois é muito complicado lidar com isso. Eu não queria deixar cair a tua analogia com trincheira, porque quem conhece um bocadinho da história das trincheiras é que acaba sempre por dar merda.
porque eles fazem as suas necessidades todas juntos uns ao lado dos outros. E amor, portanto, e tudo, não é? Tudo. Portanto, dá ali uma gosma que só pode dar asneira. Vocês já viram aquele filme Feliz Natal, da Primeira Guerra Mundial? Joia Noel, é muito bonito. É. Pronto, é que eles estão na trincheira, mas interrompem Natal para jogar a bola. Sim. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Beberam copos juntos na Primeira Guerra. E depois tiveram de ser tirados de lá porque não conseguiam disparar uns contra os outros. Que estúpido, não é? Gente que não consegue matar o inimigo, essas pessoas, sinceramente, têm que ser desclassificadas. Sim, não estão a ser incompetentes no trabalho. Isto é uma trincheira, não é? Mas jogas à bola no Natal, depois é matar. Mas neste lado do negacionismo é algo que me fascina, porque preferia que não existisse, ponto, claro, ok? No mundo ideal, não é? Mas deixa-me muitas vezes muito irritado interiormente pensar como é que é possível, e compreendem todos os argumentos de temos de arranjar um culpado, espera que eu tirei-vos de plano, arranjarmos um culpado para os meus problemas, aquilo que me está a afetar, etc, mesmo compreendendo isso, pensar como é que alguém consegue efetivamente achar que uma teoria da conspiração tem mais lógica do que às vezes a explicação mais simples. E a minha pergunta para ti é: se alguma vez isso te fez desistir de tentar explicar a alguém não, isto existiu mesmo, ou isto não foi criado para controle da população mundial, nem foram as torres 5G a emitirem Covid, como é que tu lidas com isto? Já tentaste uma abordagem pedagógica com alguém e resultou? Eu costumo dizer que há certas pessoas que são tipo Estado Islâmico, não é? É um bocadinho difícil explicar ao Estado Islâmico que o Deus verdadeiro não é Allah. Aliás, tu tens um caso que eu tive a ouvir na tua TED Talk de uma história horrível. Sim, já sei qual é que vais falar. Sim, se quer me podes contar, dar esse exemplo. De uma mulher que morreu perante a indicação de uma cesariana, simplesmente pelo que o marido não assinou o consentimento e não se fazendo a cesariana. Isto foi no noroeste do Paquistão, em terreno de talibãs, e não nos autorizou a fazer cesariana, que é uma coisa que está na lei, e as pessoas dizem assim, que estranho, pois, mas em Portugal estava na lei há 70, 80 anos atrás, também, que era o marido que tinha a assinar o consentimento para a mulher. Portanto, não estamos era assim, mesmo em questões de vida ou de morte? Confesso que não sei, eu diria o consentimento informado, cirúrgico de uma forma geral. Agora, voltando ali ao Bruno, assim, não, eu acho que nunca fiz. Olha, vou ter que explicar que o Covid mesmo existe e estes doentes não são atores. Eu tentei que a minha comunicação, primeiro, começaste a dizer aqui, não é? O maior anti-chalupas, não. Não é? Começou logo assim. Eu tentei que fosse mesmo pela positiva, ou seja, explicar às pessoas o que se está a passar, ser informativo, tentar ser construtivo, tentar também explicar as dificuldades que se estão a passar dentro do hospital, ou seja, uma medicina narrativa que tornasse de alguma forma as paredes dos hospitais transparentes para que as pessoas percebam o desafio, porque eu não tenho problemas com os argumentos tipo economia versus saúde, ok? Mas então venham aqui escolher quem é que nós deixamos morrer, porque para nós isto é um bocadinho difícil, compreendem? Mas a pandemia chegou a um ponto em que tiveram de tomar essas decisões, não é? Cá também? Oficialmente, provavelmente a resposta será não. Agora, há muitos cinzentos. Okay. Há muita pressão no sentido da tomada de decisões, e o que eu diria é que no meio dos cinzentos, obviamente que houve vidas que se calhar noutras circunstâncias podiam ter sido salvas, quer Covid, quer não Covid. Acho que é importante sempre dizer isto. O problema deste vírus é que realmente afunilou nos hospitais numa pressão enormíssima que tornou disruptivo o funcionamento do hospital e portanto era a tentativa de explicar isto, até porque eu como intensivista eu durante todo o tempo trabalhei com doentes Covid e doentes não Covid. Claro que houve alturas que 90% dos meus doentes eram Covid, tendo em conta que nós quase que triplicamos a nossa capacidade. Eu às vezes tentava explicar às pessoas, é que triplicar a capacidade dos cuidados intensivos, meus amigos, é tipo tentar guiar 2 Ferraris ao mesmo tempo, não é? Já guiar um Ferrari, por exemplo, para mim, eu acho que não seria muito fácil. Guiar 2 ao mesmo tempo, não é? Eu depois empresto. E era com este tipo de analogias que eu tentava que as pessoas percebessem que realmente isto era difícil, não era tanto tipo, o vírus é real e não sei o quê. Agora, eu cometi o erro, e acho que foi um erro, de volta e meia atacar negacionistas. Claro que isso trouxe-me uma lista de amizades que é maior do que as páginas amarelas, mas
tentei que a minha estratégia nunca fosse essa, fosse sempre comunicar com transparência, pela positiva, de uma forma construtiva, e até valorizar os meus companheiros, enfermeiros, auxiliares, técnicos, que muitas vezes não recebem os louros e que são pessoas absolutamente extraordinárias e de uma humanidade que a mim me inspiravam para estar a fazer às vezes aquele trabalho que não foi fácil, que foi dar a cara para apanhar. Sim. Mas é revoltante, e eu sei que tiveste essa postura até nas tuas participações nos diretos do Bruno Nogueira. Não foi uma postura de todo de conflito, mas não é fácil. Estás a ver pessoas a morrer à tua frente, ter de tomar decisões difíceis, ver que a capacidade está esgotada, e depois era outro argumento que os negacionistas usavam: porque agora é tudo Covid e há pessoas a morrer em filas de espera. Pois, e é esse um dos problemas. Exatamente, por isso que temos de ficar em casa, não é? É por isso que temos de controlar a doença, e que é uma coisa lógica, tão fácil de perceber, e é normal que vocês se passassem, não só tu. Eu vou-te explicar qual era a minha estratégia, boa ou má, não sei. É tipo eleições dos Estados Unidos, estás a ver? Em que há uns que tu não consegues tirar de um lado nem do outro, e depois há um grupo de indecisos. Eu tentava apontar para o grupo de indecisos. Era mesmo assim. Portanto, eu sabia que havia uns radicalizados que eu tentava, lá está, não hostilizar, porque acho que isso só eles criam esse drama, eles criam essas quesílias para, como vocês disseram há um bocado, não é, ganhar mais likes e ganhar mais tração e não sei o quê. Portanto, eu não lhes queria fazer esse favor, e realmente também não tenho vontade nenhuma em bater em pessoas, mesmo que sejam estúpidas. Não é esse o meu estilo de vida. Portanto, a minha vontade era informar aqueles que se sentiam ali um bocadinho na dúvida e ser útil nesse sentido. Pois. Mas não é fácil. Tu partilhaste há pouco tempo um dos meus memes preferidos do Mundial, que é o Salt Bay a tocar na taça, não é? Ao lado do Di Maria. E no fundo o Di Maria é a pessoa que estudou, não é? Um nicho de conhecimento durante décadas, e pessoa que leu um blog durante 5 minutos. E a taça era a ciência. Ou seja, eles a partilharem a ciência. E acaba por ser um bocadinho revoltante no lado científico. Eu apanho isso em história. Percebes? Como é que tu explicas a alguém a origem da agricultura quando alguém é criacionista e te diz que o mundo pessoas só existem há 6.000 anos? Claro. Como é que tu explicas a alguém? Não é fácil. Ali a conversa, acabou ali a conversa. Percebes? Só há pessoas há 6.000 anos, claro que não há agricultura há 12.000. Pois, exatamente. Fim. E o resto estás a mentir. Ou seja, os dinossauros foram fósseis que Deus colocou na Terra. Sabem matemática, sabem que 12.000 é mais que 6.000. Depende. Não, eu vou citar agora um autor também bastante famoso, que é: essa é a tua verdade. Essa é a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Sim. E vamos respeitar isso, está bem? Não obedeças mais. Aqui há 3 verdades, exatamente. Não obedeças mais. Não obedeças, e aqui há 3 verdades nesta mesa que não precisam de entrar em conflito. Cada um tem a sua verdade. A minha verdade não vale nada, portanto eu prefiro ficar com a vossa. E eu, para mim, é 3.000, 6.000, 12.000, não ninguém se chateia, meu. Sim, mas não, a minha verdade não importa, mas outra coisa que eu, a sério, não sejas humilde. Não, eu faço outsourcing da minha verdade para a tua. Na área da medicina, confio muito mais na tua verdade do que na minha. É isso. Não sejas burro, pá. Há sites que explicam tudo. Não, porque outra coisa que eu acho piada nesse pessoal é quando eles dizem: olha, façam a vossa própria investigação. Sim, eu adoro isso. Esse é claramente o meu chavão preferido. Do your own research. Sim, gosto muito dessa também. O que é fazer a investigação? Tu és daqueles papa tudo que a televisão te diz: olha, eu faço a minha investigação. Eu gosto desses. Mas o que fazes como? Fizeste mesmo um estudo, não é? Eu já disse aqui das minhas frases. Eu já disse aqui das minhas frases preferidas, e disseram-me isto há uns meses, que foi: olha, não acredites em nada do que está na internet. Exatamente. Eu vou-te mandar uns sites onde está tudo o que é bom. Eu tenho aqui umas. Não se chama internet, é outro canal, mas que também está em rede, não é? Não é web, é mais uma cena. Não, é mesmo uma cena da internet que mostra o que está na internet é errado, mas esta pessoa é que. Exatamente. Não, já me aconteceu, tipo, estar a falar com alguém sobre alterações climáticas, não chegámos a acordo e depois recebi um vídeo: olha, para tu veres que eu tenho razão, tens aqui um vídeo de 5 horas. Exato. Mas não vou ver este vídeo de 5 horas. Também recebi na altura da pandemia de pessoas que infelizmente são minhas amigas, ou eram, não sei bem, a dizer assim: eu Gustavo, eu sei que tu és um bom rapaz, eu sei que tu estás pelo bem, mas vês só este vídeo que por acaso era de resistência em brasileiro, com 2 horas e meia, faz-me só o favor de ver este vídeo. E eu disse assim: faz-me só o favor de nunca mais me escreveres no WhatsApp, por favor. Não é fácil.
sabes que às vezes a pessoa pensa, como é que se enfrenta isto? Pá, não é possível neste momento. Não, desculpa, Bruno, e o engraçado, entrando aqui mais uma vez em politiquices, como a extrema-esquerda ou a esquerda woke e a extrema-direita se tocam. E para mim isto foi das coisas mais lindas. A sério, nesse deste aspecto? movimento. Sim, porque realmente os ultra-radicais de direita e a esquerda super woke, não é? Super vamos abraçar as árvores para salvar o mundo, se juntaram na cena de isto não é bem assim. Não é? Porque mas muito mais tu chamarias de esquerda aos hippies? Eu não diria que é bem de esquerda, que é mais um movimento. Tens malta muito reacionária, hippies, não é? Individualista. Sim, pois. Olha, o poço que nós fomos mais atacados durante a pandemia provavelmente foi a cena do Reiki. Não foi a pandemia, foi a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, sim. Foi a cena do Reiki, quando a Associação Nacional de Reiki decidiu fazer Reiki ao mesmo tempo para enviar coisas para eles acabarem com a guerra. O Ricky Gervais, de certeza que vocês já viram esta, também foi muito boa, que ele uma vez estava a dizer no Twitter que não sei, eu não tenho muito jeito para nomes de famosos, mas sei lá, era para uma Kardashian que mandou para a guerra thoughts and prayers, não é? Pensamentos e orações, e ele, eu que estúpido que mandei dinheiro para ajudar as pessoas, não é? Que burro que eu fui que mandei dinheiro para a Cruz Vermelha ou para os Médicos Sem Fronteiras, quando podia ter rezado, que era muito mais importante, não é? Sinceramente. Mas eu não sei como é que isso funciona. Tu mandas pensar, não é? Mandas pensar, olha, estou aqui meia hora a pensar na guerra, estou parado, ou basta só dizer. Mas estás a tentar o quê? A minha dúvida é se de Reiki? Não, de Reiki, de pensamentos e orações. Como é que funciona? Basta acho que agora é pelo Twitter. É instantâneo? É um tweet. Ou tens de estar meia hora a pensar na A minha grande dúvida é se o momento que estás no quarto bem sentado numa peça de loiça se também conta, ou se estiveres a pensar, se estiveres a pensar também conta. Não sei se tens de estar a olhar para o horizonte e ter uma bússola em direção da Ucrânia. Eu acho que sim, deves ver a Ucrânia. Tenho um dilema para ti, que é... Estava a correr tão bem. Imagina que alguém com autoridade suprema para resolver todos os problemas do mundo dizia assim: Gustavo, olha, todos os problemas do mundo vão ser resolvidos, em todos os países onde foste, vão passar a ter acesso a cuidados de saúde, acaba a fome no mundo, sim. O SNS vai estar bem financiado e com capacidade de dar resposta a toda a gente. O que é que tu tens de fazer para isto acontecer? Tens de tornar um terapeuta holístico. Publicamente tens de passar a ser a dizer, pessoal, eu sempre que apareces, sim. Tens a cara toda cheia de agulhas da acupuntura. Sim. Dizer, pessoal, eu estava errado, eu renego a medicina tradicional. Exatamente, pedi desculpa. Os chineses há 6.000 anos é que sabiam. Sim. Pedi desculpa, começas a ir aos programas da manhã com o teu número, fazer tarô e reiki à distância para toda a gente. Mas tinhas, ou melhor, tu sabias que o que estavas a fazer era errado. Ok. Só tu é que sabias e as pessoas iam ter uma percepção completamente diferente. Começavas a vender criptomoedas também, NFTs, juntavas assim uma data de esquemas. Mulheres bonitas, podia estar aí também na jogada. Sim. Mas tu por dentro sabias que estavas errado? Ou seja, estavas a fazer tudo aquilo, estavas a representar tudo aquilo que és contra. Ok? Mas de repente sabias que era um mal necessário. Era um mal necessário. Para salvar o mundo. Mas ninguém te ia dar esse crédito. Só este Gustavo Corona passou-se. Sim. Quer dizer, vivemos no expoente máximo. O teu primeiro pedido. Os problemas todos. Aliás, o teu primeiro pedido para falar no podcast era do Gustavo Santos. Tinham os dois um podcast em conjunto. Iam passar a ter um podcast em conjunto. Em que o Gustavo Santos era um moderado. Sim, aliás, o podcast dos Gustavos. Em que eu era ainda mais. A minha verdade era mais verdade. Chamava-se assim, os Gustavos gostosos. Exato. Gustavos gostosos. A minha verdade é mais verdade que a tua verdade. E eu escrevi livros em conjunto a dizer eu é que te amo mais. Eu é que te amo mais. Ele tinha o ama-te, não era? Eu é que me amo mais. Eu é que me amo mais. Eu é que me amo. Eu desde que o Elon Musk não me tirasse lá a bolinha azul, eu por mim faço tudo. Desde que seja aceito no Twitter. Neste momento o critério é o que é que se pode fazer no Twitter. O teu propósito. Eu nem uso muito o Twitter, sinceramente, mas é a minha orientação espiritual, é a linha do Elon Musk. Pronto. É a resposta certa. Eu acho que também escolhia ser. Escolhias isso? Sim, claro. Eu não sei se essas pessoas mereciam. Eu não as conheço assim tão bem.
Eu valorizo muito que as pessoas pensam acerca de mim. Não sei se conseguiria fazer isso. Não. Mas eram de todos os países? Que países eram? Para ver se eu gosto. Ok, vamos, era 20%, esses países tornavam-se 20% melhores. Ou seja, não ficava perfeito, mas ficava 20%. Já é muito, já salva. É muito? O quê? Passar de mal para medíocre é muito? Não passas de ano? Já é alguma. 20%, melhorar 20%, ok? Continua a haver num problemas, teste, mas... passas de 10 para 30. Por exemplo. É péssimo, nem sequer aos 50 Mas chega. estás no caminho. Sim, é isso. Estás Tá no bem. caminho, não és aquele gajo completamente estúpido que fica no final da sala. Não Já sei. ficas assim meio Não tipo. sei. Tipo, não é? Já és o segundo melhor. Não vais para o ensino especial. Não vais para o ensino especial. Sou o segundo milhão dos burros. Não sei. Não sei. Não, estou a brincar. Claro que aceitava ser um idiota. Exatamente. Até porque o reiki não me faz mal. Pois é, o reiki essa era a coisa. Tem essa questão. Um dos argumentos era esse. Porquê que vocês estão a criticar? Mal não faz. Mal não faz. É como a minha mãe paracetamol, não é? Sim, a mim faz-me bem. Mal não faz levar paracetamol à paróquia. Lá está. Opa, pode ser que aconteça qualquer coisa. Pois é isso. Mas mal é que a não minha faz. querida mãe, não é? Que tem um filho que tem anos de experiência humanitária, que tenta contribuir para a literacia humanitária volta e meia para explicar como é que funcionam as organizações e tal, não consegui convencer a minha própria mãe. Portanto, pá, isto é uma missão muito difícil. Não? Isto é uma missão muito difícil, não é? A vontade de acreditar, a vontade de ter alegria de viver. A vontade de ter alegria de viver é uma coisa que nos domina. Olha, vamos fazer aqui um momento publicitário. Podemos fazer. Espera, deixa mostrar. Dá para ver. Gustavo Carona, que tem livro novo. Certo? Ele já vai ter terceira edição. Exato, a terceira edição é nova. E este é novinho que foi imprimido há pouco tempo. Estás a ver? Mas ele saiu em 2018. Está quentinho ainda. Está quentinho. O mundo precisa de saber. Gustavo, fala-nos um bocadinho disto. O prefácio de Jorge Sampaio. Para que fique bem Sim, claro. realmente não é recente. Não sabes que ele pode ter mandado o recado por alguém. O Jorge Sampaio já nos prejudicou a vida. Olha, isso é a tua verdade. Ele pode ter mandado o recado por alguém. Factual, não já? Mais ou menos. Prejudicou um bocado. Foi sem querer também. Foi sem querer. Nós íamos fazer stand-up e ele morreu e não fizemos. Faz-me lembrar uma história também, muito boa, que eu também escrevi nas minhas redes sociais. Se vocês não acompanham tudo que eu escrevo, é porque realmente vocês devem estar no fundo nos 10%, não é? Em que chamaram-me às 7 da tarde, portanto, deixa lá isso, que eu não faço questão de. Mas eu quero. Mas tens mais 2 livros. Tens o Diário da Pandemia. E outro que é um projeto sobre cartas para Mossul. O que é que pediste às pessoas? Exatamente. Um apelo para as pessoas portuguesas escreverem cartas para Mossul, no norte do Iraque. Sim, sim. Mas, estava a dizer uma piada e tu interrompes com coisas. É assim que funciona. A história. E então, convidaram eu vivi em Matosinhos. Desculpa lá para tentar vender os teus livros. Já me estás a irritar, vamos já embora. É assim, eu vivi em Matosinhos e não sei se vocês sabem, a SIC no Porto é ali mesmo em Matosinhos. É literalmente a 2 minutos da minha casa. Portanto, não foi propriamente assim um transtorno, mas convidaram-me, doutor Gustavo e tal, o SNS está aqui em ruptura e não sei o que mais e tal. E eu, pronto, se acham que a minha opinião pode ser útil, muito bem, quero dizer que está lá, às 7:15, sim senhor e tal. E eu, maquilhado, que é uma coisa que me irrita imenso, não é? Quando começam a pintar e tal, e não sei o que mais, eu sinto-me super atrapalhado e de repente, olha, calma, não sei se vai entrar em direto. Porquê? Parece que há um avião que está a sobrevoar o aeroporto de Lisboa. E eu, ok, mas isso tipo não é normal? Pois, mas ainda não se sabe, não é, que este avião, então tiveram 1 hora, não é, a interromper, a falar sobre uma não notícia, que foi um aeroporto que esteve, vocês se calhar lembram-se, a gastar gasolina para depois fazer uma aterragem de emergência, mas todos os pilotos vinham à televisão e disseram, isto é normal. E depois, olha, o seu piloto, o que é que nos tem a dizer sobre isto? É normal. Olha, isso tal, não sei, pois realmente houve aqui uma questão, mas isto é normal. E eu disse assim, pronto, eu sei que o SNS não é assim tão importante, e pronto, outro dia há de se falar, e depois a ministra não é a ter um problema qualquer. Pois, exatamente. Podias ter levantado. Não, mas eu não cheguei ao direto, foi antes. Okay. Agora cheguei lá, estava maquilhado, estava à espera e depois cheguei a casa e escrevi um post. Pronto, é a minha forma de resolver os problemas. Eu acho que o pior para ti foi ter sido maquilhado. Exatamente. Foi claramente. Mas tipo, a força das não notícias, ainda que possam ser notícias versus o sistema de saúde de toda a gente. Pronto, não é isso.
Não, é isso. Este ciclo de 24 horas de notícias, em que tens de encher chouriços para captar audiências. E se uma entra, atenção, não é? Se a CNN entra em direto, desculpa lá, não é? Assim que também vai, não sei o que. Sim, vai tudo, já estão lá todos. E vamos cobrir isto de forma a dar a entender que o avião até pode vir a cair. Exatamente. E o conselho que eu tenho para as pessoas é pelo menos virem para o Correio da Manhã, está a dar outra notícia qualquer. Uma ovelha perdida na A1 que pode provocar um choque em cadeia. Temos já 2 equipas de reportagem no terreno. Eles assim notícias estão a dizer o avião está a circular e eventualmente pode cair. No Correio da Manhã isto vai a tentar terroristas. Parece que sim, havia uma. E já estão no café a pedir opinião às pessoas. Os ciganos estão dentro do avião. Há ciganos e um vírus chinês dentro do avião. Portanto é melhor mandá-lo ao mar. Mandei os nossos caças. Não temos caças. Pronto. Então não sei. Mas escreveste o post a desabafar? Sim, realmente esta pressão mediática, este imediatismo, não é? Este imediatismo é uma patologia da qual todos nós sofremos. E eu muitas vezes faço críticas nas quais eu me incluo, não é? Porque não me sinto assim tão mais esperto que os outros. E realmente nós temos esta necessidade do imediatismo, que é agora qualquer coisa está a acontecer. Versus, não é? Toda a saúde de Portugal, que naquele momento estava a sofrer uma pressão enormíssima, e pronto, mas o quase que acontecia alguma coisa foi mais importante. E quando morreu a rainha, por exemplo? A cobertura de dia. Mas eu gostei muito do teu post dessa vez. Mas eu gostei uma cena muito republicana do género. E quê? Basicamente o posto dele é e quê? Não, eu acho que as pessoas, eu conceptualmente sou contra a monarquia. Portanto, eu sou republicano e ser republicano significa que a monarquia não é um bom sistema, é um sistema que discrimina as pessoas à partida. Claro. E eu acho que isto é desumano por lei, claro, não é? Claro. Portanto, com todo o respeito pela senhora e pela sua família, não é? Não está em causa o ser humano e o sofrimento dos seus familiares. Menos os pedófilos que ela tem na família. Obviamente. Eu não leio notícias de cor-de-rosa, já ouvi falar de umas coisas. Se não estás aqui a mostrar empatia por pedófilos. Não, eu só acho. Há um vá também. E por exemplo, agora foi muito difícil gerir entre Papa Bento XVI e Pelé, não é? Foi uma coisa muito complicada. Eu acho que foi interessante ter acontecido ao mesmo tempo. Sim. E se há prova que Deus Em quem é que apostaste no BetClick? Quem é que ia primeiro? A minha cena é, isto para mim é uma prova que se calhar Deus não existe, porque morrer o Deus do futebol, não é? E o Deus na terra, ao mesmo tempo, sem que as pessoas possam acompanhar o cortejo fúnebre dos dois. Não sei que tem as duas televisões. O Deus na Terra reformado também, não foi? Está bem, mas... Os dois. Os dois reformados. Não. Estavam os dois. Não. O Deus do futebol é o Deus... Ninguém tira ao pé lá o que ele fez. Este Papa... Mas espera, o que vocês estão a tentar dizer é que Deus morreu? Não. O Deus na Terra. Não é? Ok. Sim. Mas eu estava a dar uma de Nietzsche no século XXI. Já existe outro Papa, portanto nem sequer houve aquela coisa do fumo branco, nem nada. Não, o fumo branco é quando se decide o Papa. Mas decidiu-se o Papa Francisco foi com fumo branco, foi com o quê? Desta vez, quando está um vivo, foi não azul foi... bebê? É menino? Foi o vice, não é? É menino. Vou passar este tal. Exato. Quem é o vice-papa? Podiam eleger logo para aí 5, não é? Tipo o vice-papa. Não, mas eu acho que aí Deus não teve bem, porque eram duas personagens que não deviam ter coincidido, porque as pessoas não tiveram tempo de chorar à vontade as duas mortes, e eu acho que isso, principalmente sim, eu não acho justo. Não foi justo. Não acho justo, sim, quando morrem pessoas conhecidas muito ao mesmo tempo. Deviam combinar. Pelé com o Bento XVI. Não, mas deviam colocar na agenda. O Bento XVI jogou. Pois, é verdade. Não, até em termos de. Em princípio no Bayern Munique, não foi? Acho que foi só nas escolas. Pois, o Ratzinger. Tipo, o Papa Rottweiler, não é? O Bento XVI é tipo o Petit dos Papas, não é? É tipo Petit? Sim. Não, acho que era o substituto do Petit. Sim, nem tanto. E 16, não é? Já houve 15 antes. Eu estou a dizer o Petit porque é um jogador bom, competente, mas não é um Pelé, não é? Certo. Já o Pelé é capaz de ser é o São Pedro dos Papas. O Pelé? Sim, não é? Não é o melhor jogador de sempre, todos os tempos. São Pedro dos Papas é o primeiro. O primeiro, sim. Por isso é E incomparável. nunca mais houve um Pedro, pois não? Eu acho Papa que Pedro. Vão fazer um programa só para discutir este assunto. Sim, um Papa Pedro. Não há Papas Pedro, pois não? Nunca ninguém ousou tomar o nome Pedro. Não sei.
Fogo. Eu não sei, não Agora vou ficar a pensar conheço nisso. Não, também não. Eu faltei algumas cadeiras sobre religião e moral, confesso. Mas a cena da rainha foi no dia em que ela morreu. Aliás, sabia-se que ela tinha morrido, mas não havia notícia oficial. Então estás um dia inteiro a discutir aquilo e os procedimentos. Eles agora vão lá e batem no cadáver com um pau para ver se ele mexe. E, ok, tá. Mas fazem aquele martelinho no joelho? Para ver se tem. Sim, vai lá o príncipe Carlos lame-lhe a cabeça para ver a que sabe, para passar as últimas energias. Epá, não, era todos estes rituais. O Corgi também lhe lamba atrás da orelha, onde lhe fazia cócegas e ela abanava um bocadinho a cabeça, não abanou. Qualquer coisa não foi bem feita, depois o rei Carlos III irritou-se com uma caneta, não é? Portanto, aquilo certamente que houve ali algum ritual que não passou muito bem. É muito rabugento. Ela nunca havia ralhar em público. Com canetas? Tinha cara de má, mas a ralhar em público nunca. Não, só ralhava com a cor dos netos, não é? No privado. Vocês vão para o inferno. Não sei se existe, mas se existe. Olha, eu quero que fique escrito aqui que eu não concordo com algumas das coisas que vocês disseram, que é para não ir com Olha, vocês. eu estou a tentar vender os teus livros. Vamos a isso. Onde é que podemos encontrar? Primeiro, estão à venda em todas as livrarias, todas as superfícies, é isso? Sim. E onde tudo acontece, onde todas as verdades acontecem, que é a internet. Mas isto, o mundo, este é daqueles livros de uma pessoa chorar do princípio ao fim, não é? Olha, eu acho que não. Assim, há histórias que são tristes e há outras que têm um final feliz, mas eu acho que a maior parte das pessoas sai com ímpeto para fazer coisas bonitas, até porque algumas são relativas a casos clínicos que eu tive, outras que são relativas a pessoas que passaram na minha vida e que me inspiraram nas missões, e eu costumo dizer que ao lado do pior da humanidade está também o melhor da humanidade, e eu tive a sorte de ver isso de perto, e lá está, como os números muitas vezes não contam a história, peço desculpa, Sr. Professor, como os números nem sempre contam bem a história, às vezes as histórias com E contam bem a história com HI, portanto é uma forma de trazer as pessoas para algumas das realidades mais duras, que não são tão duras se nós sentirmos que somos parte do entusiasmo da solução. Sim. Se tu na TED Talk que eu vi, tu contaste a história que eu já referiste, não é? Que ela é mesmo revoltante, e depois contas uma história de uma vida que salvaste também, de um miúdo que estava entalado, não é? Com feijão. Sim. E pronto, é um equilíbrio disso, mas quer uma quer outra são emocionantes. Foi... não ficaste emocionado quando eu te disse que ia morrendo com calda de pêssego, não é? Quando fiquei engasgado com calda de pêssego. E tu tossiste e saiu a calda. Não tossi. Olha, conta essa história ao médico. Olha, aconteceu-me o seguinte: eu estava sozinho em casa, era garoto, e então eu gostava do sumo da calda do pêssego, ok? Então isso é nojento, super saudável. E então bebi, e aquilo deve ter ido para o cano errado, e comecei. Só que, felizmente, os meus pais nunca foram ricos e compraram um apartamento que se ouve tudo para fora. E então uma senhora ia a passar, vivia no resto do chão, e bateu-me à porta porque ouviu alguém a sufocar. Eu abri-lhe a porta a sufocar e ela deu-me uma pancada nas costas e passou. Pronto. Mas eu ia morrendo com calda de pêssego. Era a morte mais triste do mundo. Era, e assim, normalmente acontece, nós chamamos isso uma obstrução da via aérea, acontece mais nas pessoas um bocadinho mais idosas e acontece com alguma frequência. Eu tenho uma velha alma. Disse-me a minha instrutora de orixás. Mas se fosse um terapeuta holístico, como é que resolvia? Mandava energia. Sim, mandava energia e a calda evaporava, ia para um anjo, ia lá chupar a calda. Com uma palhinha? Sim. Resolvia o problema também, não é? Enfim. Isso é a tua verdade. E dizer o seguinte também, porque há pessoas que às vezes não gostam de comprar livros porque o dinheiro às vezes vai para os escritores. Essa é uma das razões que levam as pessoas também a comprarem. E essas sacanas desses milionários. Há muitas pessoas que eu até gostava de ler, mas este dinheiro deste livro vai para os escritores. Este Camões não se vai encher às minhas custas. Nem pensar.
Nem pensar. Acabou-se Fernando Pessoa de enriquecer. Acabou-se. Ainda por cima são muitos, o Fernando Pessoa, para alimentar, não é? Essa cambada. E portanto, dizer que os livros do Gustavo revertem sempre para cenas, não é? É, para cenas. Normalmente os Médicos Sem Fronteiras e mais qualquer coisa a nível português, a plataforma de apoio aos refugiados, a saber compreender que apoia sem-abrigo no Grande Porto. Sim, eu acho que estas histórias não são minhas, portanto eu sentiria-me mal se o dinheiro ficasse nos meus bolsos e felizmente não morro à fome por fazer estes donativos e é isso. Ok, é pá, muito fixe. Há aquela, não sei se vocês viram ou leram qual é que era? O Motel Voyeur. Li. Do Gay Talese, não é? Escrito pelo o gajo era era um jornalista de investigação. De investigação. E então o gajo escreveu aquilo à moda dele e o tipo que foi alvo disso, ele tinha um motel, mas comprou um motel e pelo sótão ia vendo tudo o que se passava no motel e ia registando. Um hotel com paredes ocas. Sim. E fazia... ia muitas vezes por cima, não é? Eu diria que toda a gente tem motéis e hotéis. Faz isso, não é? Faz isso. E então, o gajo quando escreveu aquilo, ele ficou muito revoltado porque a história era dele, lá está, e o Gay Talese tem um ego gigante e portanto achou que a história era dele e então lucrou imenso com aquilo e o tipo do motel ficou nas lonas só para disso. Mas o tipo de motel ficou nas lonas e bem, é um criminoso. Não, é um criminoso. Mas parece que estás a fazer, queres justiça para esse Não, homem. não quero justiça nenhuma. Eu quero que os Justiça dois... literária, mano. Justiça literária apenas. Mas dizer que acho interessante porque muitas vezes quando se faz esses testemunhos de outros, não é? E tomamos as histórias como nossas, parece que somos possuidores, não é? Dessas histórias. E acho porreiro teres dito isso que não são tuas, não é? Sim, e acho que lá está. Eu estaria enriquecer também não seria. Eu já vendi alguns milhares de livros, mas certamente não estaria a enriquecer. Mas eu estaria a ganhar algum dinheiro com mortes de miséria africana, não é? Acho que havia aqui um paradoxo ético que a mim me faria certamente confusão. Portanto, é uma forma de juntar o útil ao agradável. Ok, olha, temos 20 segundos. Gustavo, as pessoas podem continuar a seguir-te. Pá, se depois disto quiserem, podem. Ok, mas não na vida real, não convém. Na vida real, não. Ok. A não Página ser de Facebook. 25 e 35 anos e se forem, pronto. Foi aprazível esta experiência? Foi super, opá, eu sou super fã e vou continuar. Obrigado. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.